televisão, que foi lá na década de 50, 70 anos atrás, começou essa história, e a internet começou aí da década de 90 em diante. Só recordando aí, por exemplo, o Universo Online, um grande provedor de internet aqui no Brasil, começou a operar em 1996, ou seja, 24 anos atrás apenas, né? Em termos de história, isso é muito curto, né? E essa comunicação, inicialmente, o pessoal achou que poderia fazer com os cabos telefônicos tradicionais que já existiam, estavam instalados, né? Isso foi instalado com os primeiros modems de comunicação, que faz aquele barulho estranho, né? Mas percebeu que isso daqui deixava muito a desejar, porque a velocidade de transmissão não era grande. A infraestrutura montada para a telefonia, uma estrutura que não carregava grandes variações de frequência, de transmissão de ondas, né? E aí o pessoal falou, precisamos trabalhar também na tecnologia dos cabos, né? Então, hoje os cabos metálicos são o que chamam de categoria 6, eles transmitem aí frequências até de 1 gigabits por segundo, né? Então, sinais digitais aí de trilhões aí, né? de bits por segundo. E teve a explosão também das fibras ópticas, né? Nos últimos 20 anos, 15, 20 anos aí. E também multiplicou isso daí por 10, por 15, por 20, né? Então, hoje as transmissões de dados resolver o problema que a gente chama na TIC de throughput, né? Que é uma carga de trabalho que você pode passar por essas fios aí. E alguém falou, mas o fio dá muito trabalho. Então, apareceu as comunicações sem fio. Então, o Wi-Fi aí, né? As comunicações sem fio, wireless, né? E os Bluetooth, né? Então, você pode colocar comunicadores Bluetooth em vários lugares aí. Você pode colocar o que mede a sua caminhada, a sua corrida, os seus exercícios, no seu telefone, no seu tênis, né? No seu óculos, então, no seu carro já tem, é só você falar com multimídia, tem ligações no carro através de comunicações sem fio Bluetooth, entre o seu smartphone e o seu carro, o seu multimídia no seu carro. Tá? Bom, com tudo isso, né, eu me perguntei aí uma vez, falei, poxa, eu quando era criança tinha um desenho, talvez a maioria de vocês nunca tenha visto esse desenho, é o desenho dos Jetsons, né? Então, os Jetsons era uma família que morava no futuro e eles falavam por telefone vendo a pessoa do outro lado da tela, né? Eles pediam comida pelo computador, né? Então, eu falava, puxa vida, será que um dia nós vamos falar, todo mundo vai ter a televisão em casa e falar um com o outro pela televisão, né? Me perguntava isso quando eu era criança, né? Então, o tempo passou, os anos passaram e chegamos aqui, né, ao home office, né? Então, e aqui embaixo eu coloquei aqui os Jetsons, né? Tá aqui os Jetsons aqui, ó. O George Jetson falava com o chefe dele, né, via reunião virtual, né? Isso é um desenho da década de 60, né, da Hanna-Barbera, né? Aqui eles pediam comida pelo computador, né? Tudo isso nós estamos vivendo hoje. Chegamos nos Jetsons, muito antes deles, inclusive, né? E aqui nós estamos fazendo reuniões virtuais, graças a toda essa infraestrutura que foi criada nos últimos 40 anos aí, né? Então, as empresas que tiveram uma visão de investir mais na tecnologia da informação, hoje enfrentam esse problema de modo muito, muito mais tranquilo, né? Eu vi a questão de 2 semanas atrás uma palestra do presidente do Bradesco, onde ele falava que do dia para a noite ele precisou colocar 60 mil funcionários trabalhando em home office. 60 mil funcionários, né? Entendeu? Então, veja que os bancos sempre investiram muito nessa parte de tecnologia, tem uma tecnologia da informação muito mais adiantada, né? E estão sofrendo menos, porque continuam trabalhando, funcionando, fazendo as transações todas, a Bolsa de Valores continua funcionando, né? E as empresas que foram para o home office achavam que, mesmo que você tenha um comércio eletrônico muito, muito avançado, achavam que ia perder muito nesse período aqui, já estão com todos os seus previsões de vendas cumpridas nesse tempo todo, com todo mundo trabalhando no home office perfeitamente, estamos indo adiante, tá? E aí a pergunta que surge aqui
quanto que nós podemos resolver as coisas em home office e quanto que nós precisamos do nosso contato humano, né, com as pessoas, né? Então, sem a pandemia, as redes sociais, né, e sem as redes sociais, sem a pandemia, você tinha reuniões presenciais onde as pessoas ficavam mais nas redes sociais do que propriamente na reunião física em si, né? E hoje, o pessoal, com a pandemia, querem o contato presencial, né? Então, você vê lá, por exemplo, o cachorro passeando sem o dono, né? Que ele está confinado ali, né? Está no distanciamento social, né? Você tem que abarrar seus filhos para não te perturbarem no seu trabalho, né? Também fala, olha, você tem que manter o máximo possível a sua rotina diária. Então, a rotina diária aí dessa pessoa da esquerda era pegar o metrô todo dia, escutar sua musiquinha, né? Então, está fazendo isso no banheiro, né? Então, assim, a gente precisa também do contato presencial, mas o contato, vamos dizer assim, profissional, ele consegue andar muito bem, né? Nessa parte da tecnologia da informação aí, né? E comunicação. Ok? Então, aqui, onde que isso, toda essa tecnologia que evoluiu, chega aqui para nós, na área da saúde, né? Então, toda a parte, por exemplo, exames de imagem que existe hoje, né? Os ultrassom, as tomografias, as ressonâncias, todas essas partes da imagem que tem seus captadores, né, de sinais que captam a imagem, né? Eles são usados em computador. Esses sinais são convertidos, traduzidos para a imagem, por softwares muito sofisticados e poderosos, né? E eles geram essas imagens, os médicos já geram automaticamente os seus laudos, né? Esses exames, tanto as imagens como os laudos, são armazenados, devem e podem ser recuperados, né? E podem ser transmitidos entre lugares diferentes por toda essa tecnologia que nós estamos falando aí, né? E deve fazer parte do prontuário do paciente, esses exames todos, tá? Então, essa parte de imagem foi um grande progresso para a medicina aí, nos últimos 30 anos, pelo menos, né? Que vem andando isso daí. Tudo esse efeito da tecnologia e usa toda essa estrutura de tecnologia da informação que foi feito, né? Você pode ver que os médicos aí analisando as imagens estão usando computadores normais, né? São transmitidos por computadores normais. O que é diferente nisso é a tecnologia, onde ele capta o sinal para gerar essas imagens, né? E tem uma tecnologia também que avançou muito, né? Usa todo esse aparato de comunicação e de processadores, capacidade de processamento muito alta, e as tecnologias de gestão e criação de softwares novos muito avançados também, né? Então, hoje, nós estamos indo num ritmo que é capaz, nós podemos colocar no computador praticamente tudo, né? Toda a nossa vida, né? E a parte de inteligência artificial pode entrar aí também para ajudar no diagnóstico, né, do paciente através da análise das imagens aí, ok? Outra coisa que se fala muito e que no Brasil ainda temos um chão grande para andar é o prontuário eletrônico do paciente. Então, o prontuário médico, que é as informações do paciente, né? Como se andou isso daí? As empresas começaram a colocar seus computadores em funcionamento. Então, inicialmente, as empresas financeiras foram as primeiras que andaram ali para cadastrar seus clientes, para cadastrar o movimento dos seus clientes, saldo bancário, empréstimos, aquela coisa toda. Depois, a área de manufatura começou também a colocar e controlar os seus produtos, variações de produtos, essa coisa toda. E alguém um dia se perguntou, né, lá ainda na década de 70, lá nos Estados Unidos, perguntou, bom, se eu posso fazer isso para outras áreas, por que eu não posso guardar os dados de pacientes, né? Como ele foi atendido, quem é o paciente, como é o contato dele, qual é o histórico dele, que doenças ele apresentou, que curas ele apresentou, que remédios que ele tomou, que exames que ele fez, o resultado dos exames, e começar a armazenar tudo isso daí, tá? Então, no prontuário médico,
para a área de saúde, aí, para os hospitais principalmente, passou a ser o centro, né? O core, como se fala, do funcionamento do hospital. Então, além dele ter o registro do paciente, o arquivo médico do paciente, né? Toda a parte de enfermagem, atendimento médico, que gera uma gerência dos pacientes, ele precisa também, hoje, ele tem que ter todos os exames laboratoriais que o paciente fez, qual é o consumo dele de farmácia, remédios, que frequência que ele toma esses remédios, e toda a parte de radiologia, os exames de imagem, né? E todo esse prontuário, com tudo isso daqui, tem que ser ele é útil, né, para as pesquisas médicas. Toda a área de pesquisas, né, pode ser feita consultando o prontuário, cruzando informações do prontuário, né? Você ter sistemas de apoio a diagnóstico para pegar históricos de doenças, como foram os tratamentos das doenças, né? E todas as referências bibliográficas que levaram a cura do paciente, ao diagnóstico que foi feito, né? E tudo isso aqui junto, que tem o movimento do paciente, né, gera, né, toda a parte financeira, né, do movimento do hospital. Então, toda a parte de almoxarifado, que é a compra de materiais, estocagem de materiais, inclusive de farmácia, por exemplo, remédios, né, tem que ter um controle muito rígido, né? A administração geral tem a parte de compras, por exemplo, no hospital é muito importante, toda a parte de gases, de água, toda a parte de mobiliário do hospital, que é muito específica, né? A parte de limpeza, né, que também é muito específica e com vários cuidados específicos, né? Tudo isso tem que ser administrado. Tudo isso um é amarrado no outro. Isso é o que gera o que se chama de integração entre vários sistemas, né? E é isso que normalmente é a dor, né, do pessoal de TI na área da saúde. Tá? Tudo isso, mas tudo isso tem que trabalhar junto, e seria o mundo ideal, tudo isso trabalhando junto e funcionando, tudo isso muito bem junto. Tá? Aqui, esse quadrinho aqui é um quadrinho que ele dá uma ideia boa, né, de como deveria ser a integração. Mas a realidade das coisas é esse quadrinho aqui, ó. É como uma teia de aranha, né? Okay? Quem passa informação para quem aí dentro do prontuário eletrônico? O prontuário eletrônico não deixa de ser o ponto central, né, de tudo isso daí. Mas ele, entre os vários quadradinhos aqui, né, eles também têm interligação entre eles, né? Por exemplo, a farmácia tem que falar com a área contábil, tem que falar com contas a pagar, né? Tem que falar com a área de compras e também tem que dar informações para o PEP, como está sendo consumido esses remédios pelos pacientes. E assim vai. E quem usou exames de imagem, laboratório, usou centro cirúrgico, tudo isso aqui vai virar, né, tem que virar faturamento, ou do paciente, ou do plano de saúde, ou seja lá, né, de quem for que tenha que ser faturado aqui esse serviço todo que é prestado por um hospital. Tá? Então, embora a gente tenha uma tecnologia hoje, como eu mostrei, muito avançada, a comunicação muito avançada, ainda muitos sistemas, em algumas áreas, na área de saúde, tem algumas coisas ainda gatinhando, né? Em outras áreas está bem avançado, como na área financeira, por exemplo, mas na área de saúde tem muita coisa ainda que está gatinhando, e a capacidade de a gente ter tudo isso funcionando muito bem é grande, né? A tecnologia está aí, está muito avançada, podemos usar para tudo. Então, esse é o principal ponto. E uma das coisas aí para se falar nesse momento da pandemia é como que está se usando o PEP, né, o acesso aos dados do paciente nessa época dessa correria da pandemia, como os hospitais estão usando os prontuários dos pacientes nesse momento, né? Ok? Então aí tem que ter um padrão mínimo, né, para o prontuário eletrônico do paciente, né? Então, o Conselho Federal de Medicina, junto com a SBIS, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde,
colocaram aí, fizeram uma parceria, colocaram uma certificação de software que deve medir, né, os requisitos mínimos que o seu prontuário eletrônico do paciente tem que ter para ser considerado um prontuário eletrônico confiável, né? Então, isso aqui é uma parte da cartilha que a CBIS fornece, isso é livre download aí na CBIS, tá? E para ver os requisitos que o software teria que ter para você ter um bom prontuário eletrônico do paciente, né? Isso é para aumentar a segurança da informação armazenada em sistemas do PEP, né? Criar regulamentos e normativas para o suporte legal desse prontuário eletrônico, né? Com a eliminação do papel, e muita coisa ainda é feita em papel, né? Os prontuários do paciente, né? E isso tudo também melhorar a qualidade dos sistemas de informação, né? E um ponto importante que essa cartilha prevê é que o médico, né, ele vai ter o CRM digital, né, vai ter uma assinatura digital do médico, né? E eles recomendam aqui que você use o ICP Brasil. Como informativo apenas, eu coloquei aqui a questão do ICP Brasil. Ele é um órgão governamental que emite os certificados chamados certificados digitais, assinaturas digitais, né? O fato de o médico, deixar bem claro também, que o fato de o médico ter assinatura digital, qualquer cidadão pode ter assinatura digital, né? O fato de o médico ter assinatura digital não quer dizer que automaticamente todo mundo sai usando ele tranquilamente. Por exemplo, se o médico passa um receituário, bota uma assinatura digital nesse receituário, você levar isso na farmácia, como a farmácia checa se aquele médico é realmente ele, né? Então, normalmente, tem que haver uma empresa ou um órgão que controla, né, esse armazenamento. Se hoje em dia se vai ser o Conselho Federal de Medicina, se vai ser alguma outra empresa gabaritada para fazer esse armazenamento dos certificados digitais de médicos, por exemplo, não está bem definido, né? Então, é um futuro, acho que é um futuro próximo, né? Já começaram a se fazer alguns primeiros ensaios sobre isso, mas ainda não tem como médico ainda usar o seu certificado digital e ser avaliado corretamente. Então, o médico coloca assinatura em receituário, coloca assinatura em óbitos, né? Coloca assinatura em, em planos de saúde, em procedimentos que vai para plano de saúde, esse tipo de coisa, esse certificado ele não é totalmente utilizável, mas ele pode ser obtido, mas ainda falta uma normalização geral para isso, né? Em outras áreas, e principalmente áreas governamentais, já tem corrido muito bem, como, por exemplo, na área jurídica, né? Os juízes pedem suas determinações por assinatura digital, os cartórios conseguem confirmar as determinações do juiz e registrarem os documentos necessários aí. Tá? Isso sem grandes problemas. Então, voltando aqui, né, isso é um futuro que está bem próximo, né, e tem que ser uma parte integrante também do prontuário eletrônico do paciente, a assinatura digital. Bom, eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo sobre o prontuário eletrônico, né? É um vídeo, está nesse link do YouTube, é um vídeo aberto, quem quiser consultar depois pode consultar. É um vídeo de mais ou menos 12 minutos, eu reduzi ele pela metade, colocando os pontos principais do vídeo. Eu vou passar ele para vocês aqui. Espero que vocês achem interessante. Professor, consegue aumentar um pouquinho o áudio? Melhorou?
Não, tá sem áudio. Melhorou? Não, ainda tá sem áudio. Está sem áudio. É. Agora foi bem no finalzinho. Está funcionando? Não, tá sem o áudio. Após eles são acomodados em carrinhos e Agora entrou. disponibilizados aos profissionais Perfeito. do local de atendimento. Quer iniciar novamente o vídeo, professor? No áudio? Agora voltou. Quer iniciar novamente o vídeo? Após a utilização, os prontuários são recolhidos Quer iniciar novamente o vídeo? novamente. Vamos ver de Que a gente consegue ouvir o áudio todo. Perfeito, tá ok. Aqui funciona o serviço de arquivo médico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Nós somos responsáveis pela guarda e pela manutenção de aproximadamente 600 mil prontuários arquivados. Para controlar a logística da movimentação dos prontuários, o Serviço de Arquivo Médico conta com uma equipe de 80 servidores. Diariamente, o arquivo ele movimenta aproximadamente 6 mil prontuários dia. Este fluxo de movimentação consiste na retirada dos prontuários das estantes. Eles são lançados no sistema de movimentação de prontuários. Após, eles são acomodados em carrinhos e disponibilizados aos profissionais no local de atendimento. Após a utilização, os prontuários são recolhidos, recebidos no sistema novamente, passam por um setor de revisão, pois todo prontuário que sai para o atendimento, ele retorna e é necessário a sua revisão, a organização e a cronologia de seus documentos. Após, são arquivados novamente nas estantes dos arquivos. Em março de 2012, por meio do seu Departamento de Informática, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo investe na implantação da fase final do seu prontuário eletrônico do paciente. Começamos pela análise de todos os documentos que compõem o prontuário em busca de seus componentes informacionais. Após esta análise, ferramentas computacionais foram criadas para eliminar o papel. Essa é a tela principal do sistema de lançamento das observações e evoluções eletrônicas. Aqui em cima nós temos a identificação do paciente que está em atendimento. Aqui no caso ele está passando por atendimento na especialidade de epilepsia. A partir disso, a partir da especialidade do atendimento que ele está passando, a gente lista os formulários específicos dessa especialidade. Mas ele também tem a opção de estar selecionando outro tipo de formulário. No caso, um formulário de uma outra especialidade. O médico ele pode estar utilizando aí qualquer formulário durante o atendimento. Vou simular a seleção aqui do formulário específico da epilepsia. Ele abre uma nova janela de navegação do browser. E aqui tem todos os campos estruturados da neurologia. Alguns campos são obrigatórios para preenchimento e o sistema acusa dessa necessidade.
Aqui eu vou tentar gravar esse formulário. O sistema está validando os campos obrigatórios. Enquanto o médico não preencher todas as informações, o sistema não efetiva a gravação dos dados. É obrigatório que o médico introduza a história, quais são os medicamentos que ele está usando agora, quais são os dados do exame físico do paciente, qual é o diagnóstico e qual é a conduta a ser prescrita. Se ele não introduz uma dessas informações, o sistema avisa, diferentemente do papel. Preocupado com a segurança dessas informações, o HCFMRP deve investir cerca de 10 milhões de reais em projetos como adequação de seus 2 data centers, certificação digital, equipamentos de segurança e infraestrutura de armazenamento de dados estruturados e imagem. Os benefícios serão sentidos por todos, pois, ao contrário do prontuário em papel, o eletrônico poderá estar em vários locais ao mesmo tempo. Saberemos quem consultou cada uma das informações, bem como informações poderão ser recuperadas sem esforços manuais. Fica bem mais fácil a gente conseguir acessar daí o prontuário internamente aqui no hospital, através dos outros computadores, para agilizar o atendimento, agilizar a conduta do paciente. A gente consegue também visualizar melhor, ter uma visualização mais rápida e melhor das condutas e da evolução do acompanhamento, do segmento do paciente, que não só numa especialidade, como também nas outras. E otimizou o tempo gasto com aquela burocracia de ficar escrevendo em papel, de ter que ficar voltando no prontuário, pesquisando os exames anteriores. Tu atende o paciente aqui no consultório, depois vai discutir daí o caso do paciente ali no corredor com os preceptores, fica mais fácil, a gente consegue acessar daí tudo que tu escreveu aqui durante a consulta, as consultas anteriores, sem precisar ficar carregando daí às vezes são pacientes que têm 5 ou 4 prontuários, que ficava meio complicado. Não muito distante, nós vamos inclusive usar uma assinatura digital, o médico nem precisa mais assinar. Existem pessoas que vêm aqui periodicamente, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, exclusivamente para pegar receita. Eles têm doenças crônicas, que já foram diagnosticadas, que já foram... já foi determinado qual é o melhor medicamento para aquela doença, eles só vêm aqui para pegar receita. Né? Usando um sistema de assinatura digital, não precisa ver mais. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí. Todo mundo conseguiu assistir bem? Perfeito, ótimo. Tá. Então, no final aqui eu vou falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou voltar a esse assunto e vou lembrar algumas coisas que foram mostradas no vídeo aqui, tá? Ficou claro qual é, acho que, a necessidade do prontuário eletrônico do paciente, né? Ter as informações em um único lugar, principalmente, e evitar esse fluxo de papel que se torna, de acordo com o volume de pacientes, eles mostraram aí, se torna quase impossível de trabalhar no dia a dia. Bom, outro assunto aí da moda é a telemedicina, né? Então, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia, até antes da pandemia, aí, não aconselhava o uso de telemedicina, nada disso, né? Mas, em caráter emergencial, houve uma aprovação aí do projeto da deputada Fernanda Ventura, que durante a crise do coronavírus poderia se usar a telemedicina, né? Ainda ela começou de modo ainda um pouco tímido, basicamente por telefone e por videoconferências, né? De modo geral de falar, toda a comunicação pode ser feita pelo WhatsApp, pelo Skype ou por outros mecanismos que existem hoje, aí todo mundo está conhecendo, né? Ok? Então, a telemedicina começou a andar, né? Aqui no Brasil, tinha vários entusiastas da telemedicina e existia o Conselho Federal de Medicina contra esse procedimento no seu dia a dia. E, em particular, ontem,
eu assisti uma live onde, sobre esse assunto de tecnologia também, medicina, telemedicina, e lá o doutor Roberto Botelho, é conhecido aí na área, ele é um cardiologista, mas muito empolgado com essa questão da telemedicina e usa a telemedicina para muitas coisas aí que eu vou comentar nos próximos slides aí, né? Então, outra coisa que me aconteceu também ontem, em particular, é isso aqui, né? A minha mãe é cliente da Prevent Senior e eu sou o ponto de contato da Prevent Senior. Eu recebi um e-mail ontem da Prevent Senior, né? Avisando que estão dando receita médica de modo digital. Já, entendeu? Já é uma parte aí para facilitar a vida e não ter o deslocamento, já que a Prevent Senior, inclusive, atende um público especial de pessoal aí na melhor idade, né? Então, já está a coisa, o pedal da bicicleta está começando a andar mais rápido aí com a coisa, né? Lembro também que no nosso encontro da semana passada, promovido pelo professor Leandro aí, da professora Cristina, nós chegamos a falar, cada um deu umas ideias sobre essa questão de telemedicina também, e o professor Leandro também colocou uma coisa muito importante, que foi deve ter uma padronização. Essa padronização ainda não existe o que pode fazer, o que não pode fazer na telemedicina, o que se pode usar, o que não se pode usar, mas tem gente já começando a andar. E esse doutor Roberto Botelho é muito empolgado com isso e usa vários recursos de tecnologia aí para dar suas avaliadas, né, à distância, né? Então, hoje em dia, com as técnicas aí, o que está se chamando de internet das coisas, o IoT, Internet of Things, qualquer equipamento que você tenha aí pode ter uma comunicação sem fio, ou Wi-Fi, ou Bluetooth, né? E você poder transmitir coisas, né? Então, em particular na medicina, todos esses aparelhos que você pode fazer algumas medições como pressão arterial, batimento cardíaco, saturação de oxigênio, medida de glicemia e outros que estão aí, hoje eles podem ser interligados. Você pode transmitir isso transmitir isso para algum lugar, né? Esse algum lugar ser um hospital, um médico, uma clínica, um consultório, isso ser armazenado no seu prontuário, né? Que dia que isso foi medido, se está dando flutuações, qual a interferência que o médico tem que fazer, se há variações de pressão arterial, variação de batimento cardíaco, isso já é uma realidade, isso já pode ser feito e tem gente já fazendo, né? E o doutor Roberto Botelho também, que eu citei agora há pouco, ele também falou uma coisa importante, que ele participou de uma reunião a semana passada com o Conselho Federal de Medicina, e o Conselho Federal de Medicina disse, sobre a telemedicina, falou assim, olha, está aí ao seu livre-arbítrio usar a telemedicina, não. Eu já ouvi uma mudança aí, e como nós falamos até na semana passada também, lembrando a palestra passada, acho que a telemedicina, apesar de estar aí de modo temporário para a questão do Covid, acho que ela não volta mais atrás. A tecnologia está aí, está sendo usada, está funcionando, tem gente já usando muito bem, né? E qualquer equipamento que você tenha aí, você pode interligar ele agora sem fio e transmitir os dados para algum lugar e esses dados serem analisados, até poder ter análise prévia de softwares já de inteligência artificial, dependendo do seu caso, e já sair diagnósticos e atitudes a serem tomadas, se é emergencial ou não é emergencial, se ele deve se dirigir a um hospital, não deve se dirigir a um hospital, coisa com as coisas acontecendo, né? E importante é isso aqui, que esse internet das coisas, é isso, você ter todo qualquer equipamento pode ter um chipzinho lá que se conecta, né, na rede e transmite isso para algum lugar de interesse. A ideia disso, né, tem um pouco daquela ideia dos carros da Fórmula 1 que ficam medindo a telemetria dos carros quando o carro está funcionando, né? Eu trabalhei um tempo na GE, né, que faz aí os ultrassom, unidades de ressonância, esse tipo de coisa, mas também fazem indústria pesada, fazem turbina de avião. Eles já usavam a internet das coisas, o IoT, para monitorar a turbina de avião em voo.
né? E avisar quando que a turbina tinha que entrar em manutenção, ou se estava acusando alguma coisa meio anormal, que deveria ser parada e ser trocado o avião, esse tipo de coisa, né? Isso já é usado, isso já está em atividade, já é usado em outras áreas, e a medicina é uma área extremamente potencial para se usar essa questão da internet das coisas aí, né? Okay? E aí os Jetsons, de novo, preveram a telemedicina no desenho dele lá, tá vendo? Então, eles já tinham desse tipo de ideia, de usar, né, aplicações, aí, usar a telemedicina. Já 50 anos atrás, eles já previam coisas desse tipo, né? Okay? Isso aqui é só para dar uma animada aqui na apresentação. Tá? Por fim, eu gostaria de falar aqui uma coisa também que está andando aí, né? Talvez alguns já ouviram falar, outros estão muito preocupados, outros talvez não perceberam onde a coisa está pegando, então eu queria falar um pouquinho sobre isso daqui, né? Então, toda essa parte de TI, dados que você armazena no prontuário eletrônico do paciente aí, esses dados não podem ficar vazando e andando por aí indistintamente, né? Então, nessa parte da TIC, existe a parte de segurança de dados. Existe a segurança física de dados, né, que você assegurar seus equipamentos não pode sofrer nenhum tipo de atentado, não pode sofrer nenhum tipo de acidente, ser danificado, não sofrer inundação, esse tipo de coisa. Será a proteção física dos dados. Existe a proteção, a segurança lógica, né? Segurança lógica envolve aquilo que a gente escuta todo dia, que é os hackers, os vírus, que eu não vou falar aqui, mas existe essa parte também, a parte legal, que você não pode sair mandando os dados para qualquer lugar, a qualquer momento, e a qualquer tempo, né? Isso tem contraste, interação altíssima com o prontuário eletrônico dos pacientes, né? Então, em 2018, aí, a Lei 13.709, que entrou em vigor efetivamente em 2019, é a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecido como LGPD, né? E ela é um marco muito importante aqui na legislação brasileira dessa parte de dados, principalmente digitais. Na verdade, a lei de proteção de dados ela não envolve necessariamente apenas dados que estão no formato digital, no formato eletrônico, como se fala. Também os dados em papel também tem que entram nesse contexto, tá? Então, por exemplo, com essa lei, o Brasil faz parte dos países que contam com uma proteção, uma legislação específica para a proteção de dados das pessoas, tá? Essa lei, né, diz, entre outras partes, que os dados, né, de uma pessoa natural, que é a pessoa física que nós falamos, só podem ser coletados mediante o consentimento do usuário, tá? Então, uma consequência dessa lei que vocês talvez, não sei se todos perceberam, é que você perceber de um ano para cá, mais ou menos, toda vez que você entra num site qualquer aí, você tem que dar um ok dizendo que ele está coletando dados dos cookies, né? O que os cookies fazem? Os cookies, eles pegam dados do que você está navegando na internet, seus dados, e suas preferências, onde você está navegando, por que sites você está passando, que produtos que você procurou para comprar, quais são os assuntos que mais se interessaram na internet, tá? Então, eles pedem autorização, os sites sérios, né? Pedem autorização para você se eles podem armazenar esses cookies, né? Se você continuar navegando no site, é para você concordar que eles estão armazenando os seus dados, tá? Então, isso já é uma consequência direta dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Os sites que você faz acesso tiveram que se adaptar a essa condição e pedir seu consentimento para conseguir armazenar o seu cookie. São dados seus, pessoais, na verdade. Então, bom, outra coisa, essa segurança de dados da Lei Geral de Proteção de Dados tem a ver muito com respeito à sua privacidade, né? Não ter violação da sua intimidade, da sua honra, da sua imagem, né? E tem que respeitar também o avanço econômico e tecnológico,
né? Então, as duas coisas têm que casar aí, né? Então, você não consegue, talvez, dar entrada no hospital se não fornecer os seus dados pessoais, né? Então, e você está dando automaticamente esse consentimento de colocar os seus dados. Então, se você não der esses dados, também não consegue ser atendido. Então, tem que ter um balanço das coisas aí, né? Você tem que respeitar a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, ok? E também respeitar os direitos humanos, né? Dignidade das pessoas, liberdade, quer dizer, os dados pessoais não serem usados para serem motivos de preconceito ou afetar a dignidade das pessoas aí, tá? Então, os sistemas em geral de TIC têm que estar enquadrados embaixo dessa lei de proteção de dados. Os sistemas de TIC não são superiores a nenhuma lei, então eles têm que estar enquadrados nas leis. Então, todo o desenvolvimento de sistemas, novos softwares, aplicativos que você baixa, eles têm que estar respeitando essa coisa toda, tá? E então você tem o direito de saber se o seu dado está com alguma empresa, por exemplo, você tem direito a perguntar para a empresa quais são os dados que ela está armazenando seu. Você tem direito a expurgar esses dados. Eu não quero que você guarde esses meus dados, né? Você tem direito a acesso total aos dados que a empresa tem, tá? Então, assim, você é o dono do dado, você manda naquilo. Então, no caso do hospital, a qualquer momento que um paciente passou por lá, teve um tratamento, algum procedimento que passou, ele tem direito a pedir o prontuário dele, a qualquer momento do tempo, tá? E o hospital é obrigado a fornecer esse prontuário, né? Senão, a lei de proteção de dados defende, né, o paciente desse direito dele de pedir esse prontuário, tá? E ela não precisa pedir explicação para nada porque ele está pedindo. Ele tem o direito a pedir e ponto. Okay? Você tem direito a saber também com que os seus dados, com que empresas estão sendo trocados os seus dados, né? Então, esse é um dos motivos que, às vezes, os prontuários eletrônicos não são trocados entre entidades diferentes aí. Ok? E você, a qualquer momento, pode falar: eu não quero meus dados revocados, eu não quero que meu dado fique aí, não quero os dados em geral, que são, às vezes, que a pessoa tem até muita segurança. Por exemplo, tem aula, alunos perguntaram sobre, por exemplo, quem é HIV positivo. Quem é que tem direito a ver esse tipo de dados? Provavelmente são médicos, né? Então, o acesso ao seu sistema, né, tem que estar provido de níveis de acesso, né, muito claros aí pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, voltando ao vídeo lá do prontuário eletrônico, vocês viram lá no vídeo que o prontuário em papel eles trabalhavam, eles tinham 80 funcionários lá que organizavam o papel, as pastas e tal. Esses funcionários tinham acesso ao prontuário total, ao prontuário do paciente, né? Hoje em dia, isso é legal? Não é legal. Então, quem tem prontuário em papel precisa tomar cuidado. Quem, por exemplo, pega alguma coisa, imprime dado de algum paciente e sai para a rua, anda, isso está infringindo a lei de proteção de dados. Você não pode ficar andando com dado dos outros por aí, né? Então, e aí também, assim, como que essa lei está sendo respeitada nesse momento da pandemia? Como os prontuários eletrônicos ou não eletrônicos, no papel, estão sendo acessados pela pessoal dos hospitais ou das clínicas que estão atuando, os profissionais de vários níveis, né? Esse pessoal administrativo, até médicos, passando por toda a cadeia aí da área da saúde. Quem é que está acessando isso? Que condições? Está sendo respeitada essa lei nesse momento da pandemia aí? São tudo perguntas aí que eu não tenho todas as respostas aí, né? Mas isso é muito importante. A lei geral, a proteção de dados, ela é muito importante e tem que ser respeitada. E quem estiver fazendo implantações de sistemas aí, de prontuários eletrônicos ou
que mexe com dados de pacientes. Esses dados hoje são sensíveis e podem ser passíveis de ações judiciais muito intensas. Okay? Bom, geral, pessoal, era isso. Muito obrigado. Abro aí para perguntas e respostas que eu puder atender. Muito obrigado, professor Roberto. Excelente palestra. Obrigado pela explanação. E eu queria até aqui já abrir, né, alguns comentários e queria pedir assim, a opinião de todos aqui presentes e até mesmo uma explanação sua, professor, em relação ao prontuário eletrônico, né? Então, o que você acha da tecnologia atual, da implantação? Eu ainda vejo que algumas organizações de saúde ainda não estão preparadas para esse tipo de demanda, né? E da mesma forma que eu não sei se elas estão pensando no investimento em relação à tecnologia, porque vai chegar um momento que a gente não tem mais local de armazenamento, né, físico para tanto papel, né? O que o senhor acha, professor? Eu acho o seguinte, eu já, minha experiência pessoal, já vai dar aí 25, 26 anos, eu trabalhei nos primeiros sistemas de digitalização de documentos, né? Que era o CAD, né? Que era manusear documentos eletrônicos em pastas e você recuperava todos os documentos eletrônicos, né? E aí, na época, essa análise que foi feita, eles têm grandes pastas de documentos, né? Na época eram sinistros de automóveis, né? Então, as pastas eram enormes, vários documentos, tinha BO, tinha parte policial dentro, essa coisa toda. E começou a se ver que o espaço, peso, custo do espaço, o manuseio, o número de funcionários que precisava ter para fazer trabalho braçal, que era carregar papel para cima e para baixo, era tão grande quanto se avaliar o investimento em informática, né? Investimento em informática, falando em TI, né? Então, eu acho que, assim, eu falo com meus alunos, assim, você pode até não gostar da TI, não gostar do pessoal da TI, você pode até não querer muito isso, mas você não vai escapar da TI. Você não vai escapar, né? Eu acho que as organizações que não investirem em TI são aquelas que vão ficar sempre pequenininhas, não vão conseguir manusear grandes volumes e dar atendimento rápido, bom aos seus clientes, né? Então, assim, eu acho inevitável, né, que tenha que se reservar uma parte sua para investir na parte de TIC. Não, agora, assim, a parte de TIC também tem barateado muito em relação ao que já foi um dia, né? Por exemplo, eu lá nos meus primórdios, lá atrás, quando tinha que comprar um disco rígido aí para armazenar 2 gigabytes, hoje não tem nem pendrive dessa capacidade, tudo começa em 16 gigabytes para cima, você nem consegue encontrar mais pendrive, cabe num bolso. Na verdade, há 30 anos atrás, isso era um armário, né? E custava $300 mil, 2 gigabytes de armazenamento, né? Hoje, 2 gigabytes de armazenamento deve custar R$5, talvez nem isso, né? Bom, então, eu acho assim, a coisa barateou bastante, acho que o pessoal tem que dar atenção à TI, inevitavelmente, as organizações que não derem sua importância à TI, procurarem soluções, acho que as soluções de cloud que estão aí, que são aluguéis de infraestrutura, aluguéis de software, tem barateado muito, acho que são soluções muito boas. Eu acho que a pessoa tem que dar atenção à TI para conseguir manusear os volumes que são necessários hoje, em qualquer área, não só na saúde. Qualquer área. Joia. Professor, eu queria até aproveitar aqui a presença, né, da professora Vera, né, que está aqui com a gente, o professor Remídio,
E queria até pedir uma opinião, né? Até um comentário aí do professor Remídio, que ele e da professora Vera também. O professor Remídio é gestor de um grande hospital em São José do Rio Preto, né? E a professora Vera trabalha, né, também em um grande hospital aqui de São Paulo, como diretora de qualidade, né, do INCOR. Professor Remídio, do Hospital da Unimed em São José do Rio Preto. Então, queria a opinião, né, tanto do professor Remídio, lá, qual a experiência dele em relação ao prontuário eletrônico, da professora Vera também. Quem primeiro? Aí, tanto faz. Pode ser você. Boa noite, professor Roberto, professor Leandro, professora Vera e demais aqui participantes aqui do grupo. Parabéns aí pela palestra, professor Roberto. Muito enriquecedor aí para nós. Certamente algumas palavras nos marcam com relação ao uso da tecnologia. E o mais interessante de tudo isso, a gente vê que ainda não é uma realidade nos hospitais do nosso país, né? Ora por orçamento limitado, ora por desentendimento da própria gestão, em que tipo de ferramenta adotar ou se deve ou não adotar. A gente vê isso muito na realidade do nosso país agora que a gente está vendo o colapso aí do sistema público de saúde, né? A gente está vendo que o SUS não tem capacidade para abarcar todo esse pessoal que sai da saúde suplementar e vai para o SUS, acaba sendo o SUS dependente. Ainda não é uma realidade, né, a implementação, mas a gente vê nos hospitais privados hoje que acaba sendo uma necessidade de sobrevivência, de você gerenciar os dados e ter a informação mais próxima para a tomada de decisão clínica ou até mesmo uma tomada de decisão da equipe de enfermagem. Você vê aí, como a gente viu no vídeo, 80 pessoas manipulando uma série de informações manuais, depositando essas informações na mão dos profissionais de saúde que, de certa forma, tinham que organizá-las e catalogá-las ali na mão, vamos dizer assim, na hora do ato de uma consulta ou de um procedimento. Os hospitais que hoje possuem software de ponta, de prontuário eletrônico e que são aí os mais potentes do mercado, vamos dizer aí a MV, o TASI, o Agfa, né, os grandes players do mercado, você cada vez mais precisa investir na gestão desses dados, na organização desses dados. De nada adianta você ter um prontuário eletrônico e não saber o que você quer de informação lá dentro, né? Você pode ter um conjunto de dados, um conjunto de informações aleatórias, sem que você haja uma conversão, uma convergência desses dados para que você transforme esses dados em tomada de decisão, em processo decisório, tanto para decisão clínica, quanto para a decisão da gestão mesmo, de qual é o perfil epidemiológico da sua instituição, né? Qual é o perfil que você atende, qual é a população, qual é a classe de risco que essa massa, né, dos seus hospitais. E quando você vai e pergunta para a grande maioria dos hospitais pelo Brasil, são pouquíssimos os hospitais que têm isso. Vamos falar do nível Brasil, né? Saindo do eixo São Paulo, né, e o Sul e o Sudeste, ainda são muito poucos que se tem. A ANAP, no seu observatório, em 2019, colocou alguns pontos cruciais sobre a nova LGPD, né? O quanto a LGPD iria impactar na vida dos profissionais da área de saúde, né? E quando você chega num hospital hoje em dia e pergunta, tá, você tem um prontuário eletrônico, mas quais são os seus indicadores? Você tem um processo de qualidade, de mensuração disso? São pouquíssimos ainda que agregam, né? Então, o prontuário eletrônico ele veio para ficar, né? Por mais que não seja uma grande realidade em grandes hospitais, mas não ter hoje em dia é muito... É difícil você imaginar hoje você dizer que você tem informações sendo prontuário manual. Você não tem informação, você apenas tem um grande arquivo de prontuários, né? E sobre a vida dos seus pacientes você pouco conhece, você fica garimpando os dados.
Ao passo que existe muita desconfiança no nosso país sobre os dados hoje que são informados, né? Fala-se muito em subnotificação e tudo mais. Isso se tem a ver com a forma com que os dados são imputados e coletados dentro das instituições de saúde. É obrigatório você fazer a troca de informação com o Ministério da Saúde, né? O núcleo de notificação epidemiológico sobre o que está acontecendo no Covid, né? Imagina você ter que informar tudo isso em prontuários físicos, converter isso de forma manual para dentro do sistema do Ministério da Saúde e remeter a Brasília, né? Por isso que os dados ficam obscuros. Se são obscuros a nível nacional, eu fico imaginando e fico trazendo isso para o nosso dia a dia, o quão difícil é. Graças a Deus que a gente teve a oportunidade de trabalhar em instituições que têm prontuário eletrônico, como a nossa, onde a gente trabalha, na nossa Unimed aqui, e outras, como eu trabalhei em Ribeirão Preto, são grandes instituições que têm prontuário eletrônico, e a gente vê o diferencial num momento como esse, né? De você planejar as suas aquisições, né, com antecedência, e de fazer alertas, né, para a própria equipe médica no processo de decisão lá na ponta, no pronto atendimento, no pronto socorro, enfim. Eu acho que é um caminho sem volta, e se a gente lutar cada vez mais, a gente vai ver o que a gente vê hoje em dia. Sobram vagas de especialistas, né, e faltam pessoas qualificadas no mercado. Eu acho que essas são as minhas observações em relação ao prontuário eletrônico. Um caminho sem volta. Não, perfeito. Eu também acho. Como nós temos aí, né, a própria telemedicina, né, como o professor Roberto colocou hoje, a teleconsulta, né, então é uma realidade, né. Inicialmente, os conselhos de classe extremamente questionadores em relação a esse tipo de atendimento, né? E como o professor Roberto falou, hoje mesmo, né? Teve aí com a sua mãe, né? Envio de uma receita. Eu também tive um episódio de urgência de fazer uma consulta via web com o meu filho. E fiquei surpreso, fui muito bem assistido com a médica prontamente, fez uma análise, era uma situação extremamente simples, que eu acho que até era completamente comum fazer eu acho que não iria gerar nenhum risco fazer essa teleconsulta, né? E fui muito bem assistido. Então, assim, é aquilo, como o professor Emílio falou, o professor Roberto falou, veio para ficar, né? É claro que, fruto do que nós estamos passando aí, mudanças vão existir, algumas quebras de paradigmas vão ter que acontecer. Então, assim, eu acho que a área da saúde, de uma forma geral, ela vai ter que rever, né, todo aquele conceito mais clássico, né, todo o conceito tradicional, e como o professor Roberto mesmo disse, né, pela própria experiência, é a realidade, né? Então, hoje, as pessoas que tinham um pouco mais de resistência, né, à tecnologia da informação vão ter que realmente ter uma aderência maior aí, porque já estava vindo para ficar, e agora, fruto do que nós passamos, né, realmente entra aí uma nova era, eu vejo. Para os demais convidados, alguma pergunta? Está aberto para a pergunta de todos. Professora Vera está aí também, né? Cadê a professora Vera? Deixa eu localizar ela aqui. Eu queria primeiro... Estou aqui. Oi, Vera. Posso falar? Claro, prazer tê-la com a gente. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada. Primeiro, parabenizar a professora Roberto. Está cortando o seu áudio. Uma apresentação que traz Vera, está cortando o seu áudio e sua imagem congelou também. Vera? Vera?
Acho que ela já volta já aí. Doutor Estevão presente também aí. Obrigado, doutor Estevão, pela presença. Ok. Doutor Estevão aí, um dos nossos alunos aí do programa de MBA, um grande médico. Obrigado. Se é permitido fazer uma Claro. pergunta, né? Eu ainda não consegui ver o acesso, ver o exame confirmativo do Covid-19 sendo feito. Eu vi que é um swab de fundo de garganta, né, nasofaringe, mas eu ainda não vi a realização prática do exame. Eu tenho uma certa questão em relação a esses índices que são divulgados, porque eu não sei de que local que eles são, aonde que eles pertencem. O que eu, pelo menos na minha opinião, até o Remídio aqui, que também é administrador, professor Roberto, o que eu vejo ainda que nós temos ainda uma grande dificuldade, nós estamos passando em relação às subnotificações, né? Então, nós temos ainda, aí acho que a informação existe, né? Mas ainda nós estamos tendo um delay de tempo, né, dessa notificação. Então, eu vejo ainda que, apesar das informações estarem um pouco mais ágeis, né, no dia a dia, do que estávamos no começo da pandemia para hoje, mas ainda eu vejo que ainda a gente tem aí muitos casos de subnotificações. Então, eu acho que as coisas estão se organizando, né? As informações estão chegando com uma velocidade um pouco maior, porque como pegou, né, toda a escala, né, de surpresa, tudo isso, né, poucos lugares tiveram uma preparação prévia disso aí, dessa realidade, então muitos serviços foram pegos aí literalmente de surpresa, né? E não só pela própria tecnologia, mas também pelos staffs operacionais, os profissionais de linha de frente. Então, por isso que eu acho que agora, né, passados aí, estamos entrando em 2 meses, né, quase 60 dias de início de, entre aspas, lockdown, né? Então, acho que as informações agora estão vindo com uma velocidade um pouco maior, mas eu acredito, até o professor Roberto, que tem uma experiência grande nisso aí, poderia até fazer alguns comentários. Eu acho que no começo todos foram pegos de muita surpresa, foi tudo muito rápido e pouquíssimos locais estavam preparados para essa demanda. O que o senhor acha, professor Roberto? Olha, os números aí que tem apresentado, no Brasil em particular, visivelmente estão sendo coletados manualmente. Cada um ou liga, ou fala, ou... não tem nada que está sendo computado finalmente no sistema, os sistemas estão se comunicando. Não é que nem, por exemplo, o sistema de eleições. Todas as urnas são automatizadas, acabou a eleição, todo mundo transmite para um único lugar, faz a computação e o resultado sai rapidinho. Isso não está acontecendo visivelmente aqui no caso do Covid. Aí, né? Estão mandando para algum lugar. Então, se pegar os sites internacionais que reportam os números do Brasil, por exemplo, isso eu tenho acompanhado com uma certa frequência para entender esse delay, esse atraso aí nas informações. As fontes, basicamente, é o Ministério da Saúde e o G1, a Rede Globo. Então, os números aí às vezes não batem. Você começa a olhar os números, né? Por exemplo, o número de casos que aparece, casos críticos do Brasil, né? Já está há quase um mês em 8.316. Esse número não muda, né? Então, se ele é mais que isso, eu não sei. Se ele é menos que isso, eu não sei. Se o pessoal que está caso crítico, provavelmente é o pessoal que está falecendo, foi a óbito, então liberou vaga, mas também aumentou isso depois. Você não sabe aonde que está o número correto, né? Uma coisa que eu percebido também é, por exemplo, quando chega aí, como foi esse final de semana, que era um feriado prolongado, e outros finais de semana, o número de casos novos cai no final de semana. Depois, na segunda-feira, começa a crescer de novo, né?
Então, você começa a perceber uma certa coisa que os números não estão batendo. Então, assim, eu, quando olho isso, eu não sei qual é realmente a questão, o tamanho do Covid do Brasil, né? Lugares que estão fazendo o trabalho melhor, como os Estados Unidos, você vê o número que está lá. 1 milhão, não sei quanto de contaminados, não sei quantas mortes e tal, né? E aqui eu não sei se é maior ou se é menor essa questão do Covid. Embora, quando você tem que sair na rua, você sai de máscara, sai disso, sai daquilo e tal, né? Vai de carro onde dá para ir, passa longe das pessoas e volta para casa. Mas, assim, pode ser que não seja todo esse apavoramento, pode ser que seja até pior do que estão mostrando, né? Mas, visivelmente, para mim, em termos de dados, estão coletando os dados manualmente. Tanto é que, há 2 semanas atrás, a Rede Globo noticiou, quando estava naquela troca do Mandetta, noticiou que, olha, um número estava errado, e aí fala, mas foi a menina que digitou errado. Então, é tudo sendo manual, né? E não sabe a fonte claramente de onde vem esses dados, não está muito claro também. Tem seus hospitais que estão reportando, quem está reportando nos hospitais, se o número é correto ou não. Né? Então, assim, só está sendo planilhado, na verdade. Isso não quer dizer que o número é muito verdadeiro. Professor, eu tenho aqui um comentário da Vanessa. Ela está perguntando para o senhor o que dizer sobre o período de transição de muitas instituições quando a equipe assistencial, sobre a famosa frase de prestar assistência ao paciente versus o preenchimento eletrônico em tempo real e como a equipe de TI poderia otimizar os recursos para agilizar esse processo. Eu concordo com a Vanessa, porque a equipe assistencial, né, ela literalmente na linha de frente aí das grandes organizações. Então, em muitos momentos, eu vejo que às vezes é tudo muito corrido, às vezes aquele plantão foi altamente agitado, então e o prontuário físico às vezes fica mais rápido, né, a parte de transcrição de uma informação. E aí, assim, qual a sua opinião, professor, em relação ou se o senhor tem alguma dica para passar em relação a ter esse equilíbrio, né? Principalmente para os profissionais de linha de frente. Então, como é que, se existe, assim, na sua visão, se existe alguma estratégia focada nisso, que pode facilitar? Olha, normalmente, assim, se você quiser investir bastante na TIC, então, de vez de você preencher o papel, está numa prancheta ali, tá? Você pode estar preenchendo isso num tablet, né? Okay? Isso com investimento mais sofisticado, tal, com software mais sofisticado, você pode fazer isso num tablet. E o tablet automaticamente está atualizando um banco de dados e tem o negócio de fazer o rascunho e passar limpo, né? Você vai direto no limpo. Uma direto. rede que funcione também, né? Porque não adianta você ter um tablet. Isso, dá. Você fazendo um bom investimento em TI, você pode ter isso automático. De certa maneira, mostrei nos slides aí. Né? Quando ainda tem coisa em papel e que a pessoa, eu tenho que pegar no papel, eu ponho lá no papel, eu tenho que passar para dentro do sistema, sentar na frente do computador e passar, essa é a parte chata, né? Então, normalmente, o que eu vi, não só em área de saúde, em outras empresas também tinham coisas desse tipo, de atendimento a cliente e tal, que tem que ter uma, ou às vezes mais pessoas, são os consolidadores da informação. É o antigo trabalho lá atrás dos digitadores que tinha. Né? Você pegava um trabalho em papel, digitava e passava ali. Então, na verdade, hoje não é bem um digitador, mas algum consolidador. Então, você pegar um andar lá dentro do hospital, que tem área de enfermagem, que faz toda a coleta, tem tudo em papel, e depois ela tem que arranjar um tempo, às vezes não tem esse tempo para passar para o sistema, né? Também tem que ter, às vezes, ter uma pessoa a mais lá, que é o consolidador das informações, né? Entendeu? Para poder ter isso ir para dentro do próprio sistema. Agora, o estado de arte em vez de você preencher papel, você passa direto no tablet, que é uma coisa leve, tranquila, você carrega no bolso, carrega no bolso do avental, lá o médico, o enfermeiro, carrega automaticamente e atualiza os seus dados automaticamente nessa hora. Esse seria o estado de arte.
Quando tem estado de arte, repito, normalmente tem uma pessoa que é o consolidador disso tudo. Tem que ter essa função. Uma das opiniões que eu acho, então, quando uma organização vai implantar um sistema desse, eu acho que tem que fazer parte da equipe de implantação, né, algumas pessoas da assistência, para ouvir a realidade da assistência. Né? Então, assim, dentro do qual é a realidade dos profissionais assistenciais, o que pode ser, né, melhorado ou aprimorado, o próprio sistema, para a realidade. Né? Porque, às vezes, eu falo até pela minha experiência acadêmica e de pesquisa, que é a fusão da engenharia com a área da saúde. Então, o engenheiro sabe o desenvolvimento, os profissionais da saúde sabem exatamente a necessidade. Então, se você consegue unir o que eu preciso com o desenvolvimento, eu acho que a excelência é muito próxima, né? Então, eu acho que tinha que ter essa proximidade. Então, se montar um comitê gestor antes da implantação do prontuário eletrônico, algo do tipo. Então, às vezes, o pessoal até de desenvolvimento, o que poderia, né, verificar as áreas, como o professor falou, a implantação de um tablet, mas não adianta você não ter uma rede que consiga suportar, né, tudo isso. Pegar as áreas de sombra dessa rede. Então, assim, e verificar, literalmente, eu vi os profissionais da assistência. Eu acho que os profissionais de desenvolvimento, tendo esse acesso, eu acho que na implantação tudo fica mais fácil. E eu acho que aí a assertividade ela é muito maior. Só queria comentar isso que você falou, professor Leandro, é o seguinte. Hoje, toda essa parte de gestão da TI, houve uma grande evolução na última década, principalmente, e partiram, além da governança corporativa, existe a governança específica de TI. Na governança específica de TI, as melhores práticas hoje que o chamado usuário, né, que as pessoas que estão na linha de frente ali, trabalhando e que precisam da TI para suportarem o seu trabalho, eles têm que participar desse comitê aí, tem que existir, as melhores práticas tem que ter um comitê que se reúnam, falar quais são nossas prioridades, como nós vamos fazer, o que nós precisamos falar, seria bom que nós tivéssemos tablet. Para ter o tablet, você precisa ter uma rede boa, ter um wireless poderoso, você precisa ter, né, o tablet vai ser levado de tudo quanto é lugar, para cima e para baixo, tem que ter um wireless corporativo que funcione, poderoso, os sistemas têm que ter integridade, a base de dados tem que ter integridade, você tem que ter uma parte de TI que é o non-stop, né? Quer dizer, você tem pelo menos 99,9% do tempo a sua TI ativa e funcionando, né? sem maiores problemas. Então, tudo isso aí é a cerejinha em cima do chantilly, mas o pessoal tem que pensar assim, não adianta você falar, olha, tem que implantar um sistema, então passa para a TI, eles se viram. A TI não conhece bem o negócio, né? Entendeu? Eu acho que tem algumas empresas aqui, o professor Remídio citou aí a MV, eu não tenho nada com a MV, não trabalho na MV, não faço propaganda, não sou vendedor da MV, não. Mas eu recebo as newsletters dele e vejo que eles estão criando uma universidade para essa área da saúde, especificamente, para gabaritar profissionais de TI, e profissionais da saúde que querem conhecer como que é a TI, os procedimentos de implantação do sistema de TI, né, que eles têm. Então, assim, hoje, né, chamado usuário de TI e o pessoal de TI tem que andar de mão dada. Não dá para cada um fazer o seu e eu faço a minha parte e dane-se o resto. Não é bem assim a coisa. Professora Vera já voltou agora? A professora Vera está aí com a gente? Sim. O microfone é seu, professora. Posso falar? Claro. Bem, quando eu fui derrubada, o professor Remídio tinha feito algumas considerações que eu gostaria de retomar, mas que de alguma maneira está sendo falada novamente. Eu trabalho num hospital público que tem uma estrutura de TI bastante interessante, bastante desenvolvida. Ela faz planejamento, ela faz desenvolvimento e foi ela quem desenvolveu o nosso prontuário eletrônico.
Eu, como sou diretora da área de qualidade, tive a oportunidade de conviver bastante com essa área, fazendo a certificação ISO 9001 do processo do sistema de gestão de qualidade desta unidade, desse serviço de tecnologia de informação. Apesar de todo esse empenho nosso da qualidade, em fazermos todo esse alinhamento com esta área, a gente observa que a relação cliente e fornecedor dentro da organização, neste segmento de TI, não quer dizer que não sejam em outros, estou falando desse porque é desse que nós estamos falando agora. Ela é frágil, ela é bem frágil. Não é só, professor Roberto, que a TI jogam para a TI desenvolver. A TI também acha que sabe desenvolver tudo sem ouvir o cliente. Então, nós temos aí muitos deuses e muitos poderosos para desenvolver sistemas. Um acha que tem o negócio na mão, o outro acha que também tem. E aí esse diálogo acaba sendo um pouco conflituoso. Então, como as pessoas sabem que eu estou dentro desse processo, às vezes elas chegam para mim e dizem assim, talvez porque achem que eu tenho uma escuta qualificada um pouco melhor, então elas dizem assim para mim, Vera, eu não sei como a TI pode estar certificada, se eles, quando vão desenvolver um projeto, eles nem me perguntam o que eu preciso, e eles vão e fazem o que acham que devem fazer. Quando eu estou nas reuniões técnicas com a TI, eles dizem assim, olha, eu não sei o que acontece, mas a gente faz e nunca agrada esse povo. Eita, gente insatisfeita. Então, eu acabo ficando eu não posso contar para eles o que os clientes me falaram, porque eu infringiria as questões éticas, e nem posso dizer para os clientes o quanto eles são mal vistos pela informática. Então, eu acho que eu, dentro da minha disciplina, eu vi que tem vários alunos aí, o Estevão, a Priscila está aí, lá de Itapevi, tem vários alunos aí das nossas turmas, e eu diria assim, como a qualidade ela tem um papel importante. Na sua aula, professor Roberto, eu vou puxar a sardinha para a minha brasa, porque a relação cliente-fornecedor ela precisa ser muito bem trabalhada nas organizações de saúde em todos os setores, porque o que acaba acontecendo é que são clientes insatisfeitos, porque se percebem não escutados, e produtos que precisam ser constantemente passado por processos de melhoria, porque o diálogo não está estabelecido, né? Então, essa era uma consideração que eu queria fazer e que eu acho bastante importante. Eu fiz umas anotações aqui porque eu não queria perder. A outra coisa que eu queria comentar tem a ver com esse momento de pandemia. Hoje nós tivemos uma reunião de diretoria e o assunto era exatamente esse que o professor Roberto abordou. Era uma solicitação com relação ao acesso aos prontuários, para que as pessoas tenham uma postura ética, que elas entendam que o que está ali, por mais que seja de personalidades, médicos importantes, profissionais da casa que são queridos, então passa desde as relações afetivas, de preocupação com seu colega, até coisas de querer divulgar dados não divulgáveis. E foi solicitado a todos que houvesse bastante discrição, professor Roberto, no acesso aos prontuários e aos conteúdos ali estabelecidos. Eu acho que a pandemia está trazendo uma coisa boa, que é a necessidade de uma história, então elas estão detalhando muito nos prontuários, porque antes da pandemia, a grande crítica que a gente ouvia na comissão de avaliação de prontuários, que a gente tem lá no hospital, era o Colicop. As pessoas, antes, quando era o prontuário à mão, elas escreviam pouco e mal, né? Quando se fazia pesquisa retrospectiva de dados, com dados do paciente, era sempre uma grande dificuldade de você obter os dados. E agora a gente tem, antes da pandemia, não estou falando agora, um pouquinho antes,
uma grande crítica ao prontuário eletrônico, porque as pessoas acabam fazendo um copy e estendendo a informação da visita anterior para o dia de hoje, o que estava criando uma discussão do empobrecimento do prontuário. Se, por um lado, ele é rico, ele otimiza, ele gera informações, vamos dizer, não sei se melhores, mas informações que poderiam ser usadas com mais presteza, a qualidade da informação não é necessariamente melhor. Tá? Acho que eram algumas considerações. Eu teria outras, mas vou ficar por aqui. Concordo com a professora Vera. Eu só queria dizer uma coisa. Em relação à qualidade do dado, realmente eu não sei, estou dando uma evidência aí, realmente a qualidade do dado não é melhor do que a qualidade do papel. A questão do papel para a parte eletrônica, prontuário eletrônico, é que alguns dados, às vezes até pioram na parte eletrônica, se ele vier do papel, como eu estava falando antes da pergunta do professor Leandro. Se ele vier do papel, os dados vêm do papel, vêm presumidos, ou vêm com abreviações que não se entende, ou com a letra que eu não entendo, e você vai fazendo lá, gera um copy-cola, ou gera um corte, ou não preenche a informação, tal, né? Se você obriga a preencher a informação, como foi o caso do vídeo lá, que o analista estava mostrando, que tem que preencher todos aqueles campos antes de poder gravar uma dada coisa, isso não quer dizer que também você tem que pôr informações sempre as mesmas, pode gerar o copy-cola, e a qualidade da informação fica... Então, assim, em TI, em áreas de TIs mais avançadas, existem pessoas que têm que trabalhar com a qualidade dos dados que estão sendo inseridas, né? Isso também é outro investimento muito significativo para a área de TI. Então, tem toda uma parte lógica da TI, que não é só a tecnologia que está envolvida, né? Agora, você manipular tudo na mão também tem problema de informação falha e tempo e a qualidade também não é garantida, né? Então, assim, tem que haver áreas de qualidade de dados, área da qualidade de TI, performance de TI, investimento em TI, que a coisa tem que ter uma performance, né? Então, só voltando ao vídeo, só para recordar alguns volumes, eram 600 mil prontuários, 6 mil atendimentos por dia. Como você faz isso no papel? Você viu lá a loucura que é o negócio lá, né? A loucura que é o negócio. Tá? E, além disso, voltando à Lei Geral de Proteção de Dados, 80 funcionários estão lá mexendo no papel, vendo dado de todo mundo. Tá? Eles têm autoridade para ficar vendo dados éticos. Não, quando muita gente tem o manuseio disso, a probabilidade de você perder algum dado, algum papel, alguma informação, isso é muito grande, né? Eu acho que na nova era, né, agora, né, acho que a partir dessa nova etapa que a TI veio realmente se estruturando, eu acho que veio para ficar, eu acho que também fruto do que nós estamos passando, como a professora Vera falou, hoje em dia, as grandes organizações realmente estão implantando, e isso tem um impacto direto na qualidade, mas direto na qualidade, isso é indiscutível, né? E eu acho que ainda impacta na segurança do paciente, porque às vezes um prontuário mal manipulado, você gera um produto final também, onde você pode ter ali uma prescrição errada, uma informação passada de forma errada, às vezes por uma troca de plantão. Então é uma coisa muito séria. Eu acho que as organizações agora estão tomando esse cuidado. É claro que eu acho que nós ainda não estamos, como o professor Remídio falou, nem todas as instituições ainda têm essa aderência. Tem, às vezes, um budget financeiro para investimento, mas vendo o cenário atual, vendo o que nós estamos passando, é aquilo, temos que nos reinventar. Então, a parte da TI, agora eu acho que vai ser imprescindível. E concordo com a professora Vera, não querendo jogar mais lenha na fogueira com o pessoal da TI, eu acho muito importante ouvir, acho que todos os envolvidos no processo
têm que ser ouvidos, têm que opinar pelo processo. Eu acho que desde o administrador do hospital, os diretores, os coordenadores de serviço, a qualidade tem que estar envolvida e o assistencial tem que estar envolvido. Como a Vanessa bem colocou aqui, ela fez um comentário, eu achei sensacional. Ela colocou: professora Vera, sou enfermeira e vice-presidente da Comissão de Revisão de Prontuários da minha instituição por 5 anos. E para que pudéssemos passar pela transição do prontuário físico para o eletrônico, centralizando as demandas assistenciais de necessidades de informação via comissão, né, para que esta pudesse orientar e trabalhar junto com a equipe de TI. Então, ela coloca que ter uma enfermeira orientando a cadeia, né, é importante. Eu vejo até, Vanessa, se você me permitir, todos, não só a enfermeira, eu acho que também temos que ouvir um pouco os médicos, né, em relação à realidade do atendimento. Nós temos que ouvir também os técnicos de enfermagem, né? Acho que todos os envolvidos na cadeia, né? Eu acho que, tendo esse envolvimento, a implantação do serviço acaba sendo mais eficiente. Como a professora Vera falou, a segurança dos dados, porque você sabendo usar o serviço, às vezes você foge um pouco, a informação ela é vazada pela falta de preparo do uso correto do serviço, do prontuário, né? E então, assim, todo mundo tem que, eu acho que está envolvido nesse processo. Como o professor Remídio colocou, né? É como construir um hospital sem envolver a equipe. Exato, né? Então, assim, é muito difícil, né? E antigamente, eu concordo com a professora Vera, a equipe de TI chegava, implantava, fala, é isso, né? E aí, na prática, existiam vários problemas, né? Vários ajustes, que aí ele sempre falava, vocês sempre reclamam, nunca tá bom, né? Do jeito que vocês querem. É porque o assistencial nunca foi ouvido, né? O assistencial nunca teve um poder de voz, né? E como a Vanessa que bem colocou, você instituiu uma comissão, eu acho que montar um planejamento, às vezes até montar um piloto, eu acho isso muito importante, a implantação de um piloto, né? Então, pode se estruturar, vamos aí trabalhar por um período fechado, como o professor Remídio falou, ter indicadores para avaliar isso aí, né? Essa implantação, saber trabalhar esses indicadores para chegar num formato interessante. Por quê? Nem sempre um formato pré-determinado ele é eficiente para aquela organização. Então, a personalização, eu acho que ela é 100%. Ela tem que existir, né? Nós tivemos uma experiência lá no hospital, além do prontuário eletrônico, mas integrado ao prontuário eletrônico e desenvolvido com a equipe multidisciplinar, que foi a prescrição de enfermagem e de farmácia, portanto, a prescrição médica que o farmacêutico vai cumprir na beira-leito. Então, na visita médica, tinha a enfermeira, o farmacêutico e o médico. E aí tinha como que um totem com um pezinho e um tablet em cima. Claro que isso foi um projeto desenvolvido com um piloto, todo um processo de construção junto com a TI. E o preenchimento do prontuário se dava no momento da assistência, no momento da discussão clínica. E todos os profissionais estavam ali, então era como se cada leito visitado, né, com o paciente que ali estava, ele era na hora as coisas eram decididas, e já eram decididas e já eram transcritas. E esse processo continua vigorando, existe, esse carrinho não anda, esse carrinho fica fixo em cada leito, plugado numa tomada. Aí é toda uma concepção de mudança de paradigma com o pessoal da limpeza, que não pode desligar o plugue, é toda uma concepção de manutenção daquele equipamento. Enfim, é um projeto bem trabalhoso, ele está aí rolando já há uns 3 anos, mas ele segue um pouco esse princípio que a Vanessa estava comentando, né?
Então, eu acho que cada hospital tem buscado a sua inovação, a sua forma de integrar a equipe com a tecnologia, mas eu acho que é isso, tem que procurar os caminhos. Parar não vai. Ou a gente integra ou a gente vai ser atropelado por esse negócio, né? Então, eu acho que realmente é um momento bem oportuno esse tema ser trazido para essa live, Leandro, porque a gente não tem como sair disso, né? As nossas aulas remotas, o hospital com atividades remotas de assistência, quer dizer, está tudo pautado hoje nessa relação com a informática. Eu acho muito oportuno o convite que você fez ao professor Leandro. Parabéns para vocês dois. Obrigado, professora Vera. Bom, Leandro, só uma coisa aqui, estou comentando uma passagem aí da questão da participação do pessoal de frente aí, que estão falando frente à TI. Isso, como eu falei, hoje em dia, para mim, isso para mim, vários anos, para mim é básico. Essas falhas que vocês apontaram aí, os vários exemplos, eu vi várias vezes ocorrer em várias empresas, vários tipos de empresa, né? Por falta da participação do usuário, né? Então, hoje, a governança de TI, vou pegar melhores práticas, não vê você fazendo um projeto, uma implantação de TI sem a participação ativa do pessoal de frente. Eu, quando faço meus projetos de TI, as primeiras coisas que eu faço é o que se chama do mapa dos stakeholders, né? Aqueles que são as pessoas interessadas no sucesso do projeto. Aqueles que estão interessados no fracasso do projeto. Eu quero saber quem está no sucesso do projeto. Então, assim, eu faço o mapa do stakeholder, quem é que tem poder, que é até indicado pelo próprio PMI, lá, o Project Management Institute, mas, assim, quem é que tem poder, né, e autointeresse no sucesso? Então, esse é o que você deve conversar com ele todo dia, né? Tem aqueles que têm interesse no sucesso, mas também têm pouco poder de decisão, mas também tem muita informação para te dar para que o projeto dê certo. Como você falou, o pessoal da enfermagem, né? A Vanessa até colocou mais um comentário aqui no chat, né? Que tem um ponto focal e tem um time multidisciplinar, auxiliou bastante essa coisa. Então, isso é uma coisa que eu faço, eu avalio quem é que tem que estar sempre bem informado, se concorda com tudo, quando tem alguma liberação de alguma coisa, todo mundo está treinado, todo mundo achou que aquilo é que vocês queriam mesmo ou não é o que eu queria? Eu queria, então para, puxa o sinal, desce do ônibus, vamos conversar de novo. Alguma coisa está andando errado. E vamos fazer isso antes de chegar onde é longe para ir, longe para voltar, que aí complicou a coisa. Falar logo, né? Entendeu? Isso é que os processos ágeis de desenvolvimento de software aí pregam hoje em dia. Aí, né? Eles também falham muita coisa, né? Que também tem esse pessoal, como a professora Vera falou, vai deixar que eu resolvo tudo, o cara da TI fala, eu resolvo tudo, pode deixar. No final ele não resolve nada. Se me permite uma parte, né, professor Roberto, a quantidade de empresas, incubadoras, startups, empresas mesmo, que entraram nesse mercado de indicadores, por exatamente o que a professora Vera comentou, de que a gente gosta das coisas prontas, a gente não gosta de ouvir o que o profissional da ponta quer, desenvolver e implantar. Aí a gente vai lá e compra uma série de indicadores por essas empresas. Eu conecto no seu BI, eu apresento os dados, assim, mas é um conjunto de dados. E a informação? Aí você continua dependendo da pessoa da ponta para decodificar e transformar em informação. Porque dados você tem aos montes, mas e como organizar dados e transformar em informação? E o crucial, que é tomada de decisão sobre isso. Aí vem assim, eu tenho os dados aqui, então vamos lá. Então, já que o gráfico está apontando para esse lado, vamos lá, gestão. Vamos tomar a decisão? Aí é que mora o perigo ou a insegurança das organizações não investirem em gestão. Aí você vai para os equipamentos públicos. O secretário é indicado pela Câmara dos Vereadores ou indicado pelo prefeito, que é amigo, que não conhece nada de gestão, que nunca viu falar sobre epidemiologia, que não tem nada sobre saúde pública e vai lá fazer gestão
da secretaria. Aí você pega grandes centros urbanos que tem 5, 6 hospitais públicos e vai o cara que nunca viu gestão arbitrar sobre as regras de recurso e sobre gestão. Está feito aí uma salada mista de que todo mundo acha que está fazendo gestão. É complicado esse momento que a gente vive. Eu acho que as pessoas ainda não abriram, vamos dizer assim, os gestores não abriram os olhos para aquilo que se tem dentro de casa, que tem muita qualidade dentro de casa. Sim, com certeza. Eu só acrescentando aí o comentário do professor Remídio, eu trabalho um bom tempo em TI, que trabalhei em consultorias que vendiam soluções de software, né? Então, você citou aí, por exemplo, o BI, o Business Intelligence. Eu vi muita gente assim, meio, mas como que índice que eu tenho, que índice que eu tenho que usar, como que eu vou fazer, como que eu vou gestionar, que índices são importantes. Aí o cara vai vender o software e fala, olha, compra um BI que resolve o seu problema. Não, o BI é só um software. O que resolve o problema é como você quer gestionar seu negócio, que indicadores que você precisa para gestionar bem o seu negócio. Aí você vai lá no BI e fala, BI, me dá esse indicador aqui. Esse que eu preciso. O BI, por si só, ele não pensa, ele não tem inteligência artificial. Ele é um coletor de dados. Ele pega dado, faz continha e te dá alguma coisa lá. Mas ele te dá o que você pedir para ele. Ele não te dá de graça, né? Entendeu? Perfeito. Eu tenho, que agora eu não vou conseguir encontrar, mas eu tenho uma chargezinha sobre esse assunto aí, que é daquele Dilbert, né? Que assim, a pessoa de TI vai falar com os usuários. Ela fala, vem aqui pegar quais são os requisitos que você quer no seu sistema. Eu falei, aí o usuário pergunta, que requisitos que eu posso ter no meu sistema? Não, você pode ter qualquer coisa que você quiser, desde que você diga quais são os requisitos. Então, você pode conseguir fazer um software que diga quais são os requisitos que eu preciso? Porque você fica nessa volta toda e ninguém resolve o problema. É verdade. Olha, é muito boa, eu acho que esse nosso bate-papo aqui. Eu acho que aí teríamos aí uma conversa aí para até o amanhecer, né? Acho que quando você começar a juntar as reclamações da TI de todo mundo aí vai longe mesmo. Aí são semanas. Aí nem o Procon aguenta não, aguenta vocês. Olha, professor Roberto, queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que, como a professora Vera falou, foi um momento assim extremamente oportuno, né? Essa nossa web palestra. Eu acho que veio ainda mais enriquecer, né, os tempos que estamos passando, quais as tendências de mercado futuro, né? Eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ter aí uma ativação maior, né, de novos mercados, um crescimento ainda maior de novas ascensões profissionais. E eu acho que, acima de tudo, é um momento de grande reflexão para nós todos percebemos que somos interdependentes uns dos outros, né? Eu acho que independente da profissão, do cargo, eu acho que todos nós estamos integrados, né? E interdependemos, né, dos serviços uns dos outros, né? Então, eu queria muito agradecer, professor Roberto, pela sua solicitude, agradecer sempre a sua parceria e eu tenho muito orgulho de tê-lo no nosso corpo docente do nosso MBA. Com certeza, os nossos alunos saem com uma qualificação aí de ponta, né? Que é o perfil, né, do Centro Universitário São Camilo. Então, realmente, temos todos os nossos cursos de grande excelência, de grande nome no mercado. Queria agradecer a presença da professora Vera, como sempre, aqui brilhantando as nossas web palestras, o professor Remídio, a todos os nossos alunos e convidados que tiveram aqui com a gente, permaneceram até agora. Agradecer ao doutor Estevão aí presente, né, um grande médico, também presente aqui sempre com a gente. E deixo aí a palavra
para o senhor, professor Roberto, para fazer as considerações finais. Bom, em primeiro lugar, agradeço aqui a São Camilo, ao professor Leandro, pela oportunidade aqui da gente passar alguma informação, ter um debate saudável sobre esses pontos todos, né? E eu sei de muitos anos que a TI é uma área, né, que o pessoal quer colocar dentro da boca do sapo lá o negócio, né? Não sei como que é a coisa, né? Eu, durante os anos, aprendi, isso eu tentei colocar aqui, que, na verdade, a linha de frente tem que participar, seja qual for o ramo de negócio, né? E é isso. Eu acho que o investimento em TI tem que ser feito. Os volumes estão aumentando, a complexidade dos negócios está aumentando, né? E acho que tem que ser feito. E acho que ninguém vai escapar de ir por esse caminho. Quem não for, quem não se adaptar, vai perecer, como dizia Darwin, né? Então, é isso. Eu acho que esse é o caminho. De novo, muito obrigado a todos, né, que me ouviram. Obrigado pela oportunidade, professor Leandro. Estaremos em novas oportunidades aí também. Então, com certeza, se Deus quiser. E aos alunos, né, preparem-se, né? Olha a quantidade de informações que o professor Roberto vai trazer aí na sua disciplina aí com vocês. Eu queria deixar aqui já o convite para todos, né, do nosso próximo tema, da terça-feira que vem. Vai ser a gestão estratégica nas organizações de saúde em tempos de pandemia. Então, um tema altamente importante, altamente relevante com o que estamos passando. E, na realidade, todos esses temas eles estão sendo pensados para realmente nós termos aí uma cadeia de raciocínio e uma união, né, de todos os raciocínios de todas as nossas web palestras. Então, já que fica aqui o convite para todos, né, eu vou formalizar o link e vou disparar nos nossos grupos de alunos, todos são convidados. Então, aos alunos, aos professores, quiser convidar um amigo, um colega, independente se é nosso aluno ou não, né? Isso não é aberto a todos. O importante é mostrarmos aí a qualidade dos assuntos, a qualidade dos nossos professores e, acima de tudo, a integração, né, entre todos nós. Então, gostaria de agradecer então, a todos. Mais uma vez, muito obrigado, professor Roberto, doutora Vera, doutor Estevão, professor Remídio e a todos presentes aqui. Muito obrigado, né? E espero todos aqui na próxima terça-feira, né, no mesmo horário, às 8 horas. Estamos aí aguardando a presença de todos. Eu desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e, né, com proteção, né? Álcool gel na mão, máscara e parabéns mais uma vez. Eu faço questão de todas as web palestras deixar aqui o meu agradecimento e a minha parabenização para todos os profissionais da linha de frente que estão atuando aí nessa época de pandemia. Então, eu agradeço muito, né, como usuário do serviço, né, como gestor, como professor, como acadêmico. Então, assim, sem vocês na linha de frente, nós realmente estaremos fadados aí a um problema ainda maior. Então, vocês são heróis. Deixo aqui o meu agradecimento a todos e que vocês realmente estão fazendo um trabalho brilhante, tá bom? Então, boa noite a todos, uma boa semana, nos vemos aí semana que vem. Obrigado, professores. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Forte abraço.